dia, pessoal. Bom dia aos todos os servidores da Secretaria de Estado da Saúde e a todos os outros, né, nossos espectadores aí, servidores dos municípios, do Ministério da Saúde e os simpatizantes, né, do SUS e do trabalho em saúde como um todo. É um prazer imenso, né, a gente está realizando os primeiros eventos aí da Semana do Servidor, específicos, né, para os nossos servidores da saúde pública. E já de antemão eu gostaria de agradecer alguns parceiros, né, que nós não fizemos isso sozinhos. Então não foi só a gerência de gestão de pessoas da Secretaria de Estado da Saúde que conseguiu, né, chegar a esse momento dessa realização. Então nós tivemos aí a parceria com a Diretoria de Educação Permanente aqui da Secretaria, a nossa assessoria de comunicação, ao movimento Compartilhe Inspire, ao Hacking Health, ao Porém, né, e à Associação Catarinense de Medicina também. Tá? Hoje nós vamos ter uma roda de conversa, uma palestra com o Dr. Gonzalo Vecina, que é uma autoridade, aí, uma sumidade, né, quando se trata de SUS. Esperamos que todos aproveitem da melhor maneira possível esse tempo tão importante, né, então o nosso Dr. Gonçalo aí vai nos presentear hoje, né, com a sua agenda tão cheia e movimentada, mas voluntariamente eles nos presenteiam no dia de hoje. Dr. Gonzalo e os demais parceiros, né, eu agradeço imensamente a esse tempo dedicado à participação, em nome do nosso secretário André Mota Ribeiro, secretário de Estado de Saúde, e vamos conversar um pouco então. Só gostaria de fazer uma observação aos espectadores de que durante a fala do Dr. Gonzalo, vocês podem ficar à vontade ali no canal do YouTube, né, enviar perguntas, observações, que a gente tem uma equipe aqui de moderadores que já vão receber, vão avaliar as perguntas e ao final da fala do Dr. Gonzalo a gente vai abrir aí para uma roda de conversa, para as perguntas e respostas. Dr. Gonzalo, a palavra é sua. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Queria agradecer ao Klaus pelas palavras amáveis e principalmente o convite para estar aqui com vocês, podermos dialogar sobre o nosso Sistema Único de Saúde e particularmente sobre o que dá força ao sistema de saúde, que é o servidor público, né? Essa é uma das características importantes do SUS. O SUS é um sistema de saúde pública, né? E nestes tempos de pandemia, é fundamental a gente revisitar o que é o SUS, como funciona o SUS, e aproveitar essa onda de reconhecimento da importância do SUS. É uma onda inédita, Vamos lembrar que antes de 1990, o que nós tínhamos era o INAMPS, que atendia a população que tinha carteira de trabalho assinada, e o resto da população não era atendida, né? O resto da população não tinha acesso a serviços de saúde. Quando conseguia algum tipo de atendimento na rede pública ou na rede de filantrópicas, era identificado como indigente. O sujeito era identificado no prontuário dele como indigente. Isso afetava algo em torno de 40% da população brasileira, né? Todos os trabalhadores rurais, mais os trabalhadores da cidade que não tinham carteira de trabalho assinada, que viviam no mercado informal. Então, o SUS veio a corrigir essa injustiça com o cidadão brasileiro que não tinha um trabalho formal. Mas a economia necessita de todos. Então, esse não reconhecimento do trabalhador informal é um problema muito grave.
Depois, nos anos 90, o SUS foi criado, só que ele teve um problema de financiamento muito grave. O Constituinte fez um arranjo na Constituição para um financiamento adequado do SUS. Só que esse arranjo não foi cumprido, né? O arranjo que foi feito está nas disposições transitórias da nossa Constituição e diz que o SUS deveria ser financiado com 30% do orçamento da Previdência Social. E isso não foi respeitado. E logo no início do governo Collor, a Previdência Social entrou em uma de suas inúmeras crises e todo o recurso que era destinado ao SUS foi para a Previdência Social e o SUS ficou sofrendo com uma falta de recursos importante e a população não deu muita importância para o SUS, não houve muita luta pelo SUS. Os profissionais de saúde, nós, servidores públicos, é que nunca abandonamos esse campo e fizemos a nossa boa luta, né? Desenvolvemos as nossas conferências, a nossa atividade, brigamos nos conselhos municipais, estaduais e no Conselho Nacional de Saúde, e a luta seguiu. Aí veio o professor Adib e fez aquela batalha campal nacional para conseguir fazer o CPMF. Ele conseguiu aprovar a CPMF, uma parte da CPMF veio para a saúde, a outra parte foi usada no que quiseram usar, e o Adib foi-se embora, né? Foi mandado embora porque ele enfrentou o poder, né? O poder financeiro, que é o grande poder que manda em tudo. E aí nós ficamos capengando ali mais uns 5 anos, e aí houve a aprovação da Emenda Constitucional 29, que determinou que municípios tinham que colocar 15% do seu orçamento em saúde. Os municípios, na maior parte das vezes, já estavam fazendo isso, particularmente os municípios de médio e grande porte. Hoje nós temos municípios no Brasil que estão colocando 40% do seu orçamento em saúde. E é natural que seja assim, porque o município está mais próximo do cidadão, e o cidadão cobra diretamente o prefeito, né? E aí o prefeito se sente obrigado a fazer o máximo que consegue fazer. Os estados devem colocar 12% do seu orçamento, a maioria dos estados só recentemente chegou nesses 12%, mas Rio, Minas e Rio Grande do Sul continuam ainda não cumprindo a disposição constitucional dos 12% da receita líquida do Estado. Receita bruta do Estado. E o governo federal? O governo federal, naquele momento, da Emenda Constitucional 29, escapou de ter estabelecido uma base de recursos. Para ele, ficou lá que ele tinha que pôr na saúde o que pôs no ano anterior, mais a variação da inflação e a variação positiva do PIB quando existia, né? Então, essa questão aí fez com que o governo federal ficasse numa situação muito confortável, né? E durante todos esses anos, houve um crescimento não mais do que vegetativo da capacidade de financiamento do governo federal. E aí, no meio do caminho, começou essa crise aí, que veio do afastamento da presidenta Dilma Rousseff, depois o Michel Temer e agora o Bolsonaro. E aí, uma crise financeira muito grave, e foi emitida aquela emenda constitucional 95, também chamada de emenda constitucional do fim do mundo, que congelou gastos públicos por 20 anos, que é um desastre, né, para o SUS, para a educação, para os setores sociais. Os setores sociais precisam de recursos para conseguir entregar seus serviços à sociedade. Pois bem. E aí veio a pandemia. Aí a pandemia veio e houve a promulgação
de uma lei, a Lei 13.979, agora em fevereiro deste ano, que é a Lei da Emergência Sanitária, que acabou com os tetos e permitiu um afluxo extra de recursos para o funcionamento do setor social, em particular do SUS. E houve um aporte importante de recursos para o SUS, e nós vamos acabar fechando esse ano aqui com algo em torno de 150 bilhões de reais no Ministério da Saúde. Lembro que o Ministério da Saúde, a gente pergunta, para que serve o Ministério da Saúde? Pois é, o Ministério da Saúde não tem serviço, né? Quem faz atenção primária são os municípios. Atenção secundária e terciária são os estados. O governo federal só tem uma pequena rede no Rio de Janeiro, 6 hospitais, e um deles pegou fogo esses dias, né? O Hospital Geral de Bom Sucesso. Porque ele não toma conta dos hospitais dele, né? Sinal evidente do abandono dos 6 hospitais do Rio de Janeiro é o incêndio lá no Hospital Geral de Bom Sucesso. Então, qual é a função do Ministério da Saúde? A função do Ministério da Saúde é financiar o SUS. E no financiamento do SUS, gerar políticas públicas. Então, o Ministério da Saúde é o grande responsável pelas políticas públicas, e ele as induz. Então, a estratégia da saúde da família, uma parte do financiamento das equipes é paga pelo Ministério da Saúde. Isso é uma capacidade indutiva, né? Todo o sistema de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, Ministério da Saúde. O Programa Nacional de Imunizações, tão falado hoje, que distribui 300 milhões de doses de 23 vacinas por todo o Brasil, é o Ministério da Saúde que monta. Então, a capacidade, a função do Ministério da Saúde é induzir e, com os recursos que tem, fazer com que estados e municípios se interessem por realizar ações coordenadas, né? Então, as ações são coordenadas a partir dessa capacidade que o Ministério da Saúde tem de induzir ações através do seu poder de financiamento. Tudo isso decidido na tripartite e sob o olhar e a necessidade de aprovação do Conselho Nacional de Saúde. O Conselho Nacional de Saúde que, de tempos em tempos, passa por um processo de desqualificação, como neste governo está passando. Mas tem bons combatentes lá e ele se faz ouvir, né? Então, o SUS vive neste momento um momento interessante, porque temos um financiamento um pouquinho melhor e temos uma pandemia que fez com que as pessoas, cidadãos, revalorizassem o SUS. O ano que vem, nós estamos discutindo agora o orçamento do Ministério da Saúde no ano que vem, está no Congresso o orçamento. No ano que vem, existe um corte de 35 bilhões no orçamento deste ano. Então, para o ano que vem, tem 35 bilhões a menos. Nós não podemos aceitar uma coisa dessa. Então, nós, em particular, nós, servidores públicos, mas todos nós, cidadãos, temos que nos colocar frente ao Congresso Nacional, temos que tentar lembrar em quem que a gente votou, temos que tentar buscar esses caras e falar, olha, não pode cortar 35 bilhões do Ministério da Saúde quando, o ano que vem, além da epidemia, nós vamos ter que atender o que nós deixamos de atender esse ano, os cardiopatas, câncer, enfim, todo mundo que nós paramos de atender esse ano para dar privilégio para atender a pandemia e impedir que nosso sistema de saúde entrasse em colapso. Então, mais do que nunca, nós temos que brigar para que o orçamento seja recomposto ano que vem. E a outra coisa que é um sinal interessante de ser anotado, ontem o presidente publicou um decreto meio incompreensível, porque é um decreto de 2 artigos. E é um decreto de 2 artigos que se dispõe a, sei lá,
O que dá para interpretar é que ele queria privatizar a atenção primária à saúde. Não sei se é isso, porque é tão pouca coisa escrita e o governo não se manifestou, que não dá para ter certeza de qual era o objetivo. Mas o fato é que o Twitter, as redes sociais, registraram uma avalanche de mensagens, e mais de 90% das mensagens eram contra a proposta de privatização, ou seja lá o que for que tivesse nesse decreto. Foi tão avassaladora a manifestação popular através das redes sociais que o presidente voltou atrás e, no final do dia de ontem, revogou o decreto. Então, o que eu quero trazer à tona é que não é palavra dizer que o SUS foi finalmente valorizado pela sociedade brasileira. Ele foi mesmo, não é só palavra. A sociedade brasileira acordou para a importância de ter um sistema universal de atenção à saúde, financiado por impostos públicos. A gente tende a falar um sistema universal gratuito de atenção à saúde. Não é gratuito, nós pagamos. Nós pagamos com os nossos impostos. Cada um de nós paga imposto de tudo quanto é lado. Do mais pobre ao mais rico, os mais pobres pagam mais impostos, porque nossa carga tributária é uma carga tributária sobre renda, sobre consumo e não sobre renda. Então, conforme consumimos, pagamos imposto. Só a diferença é que quem é pobre paga mais, porque para comprar 1 quilo de feijão, gasta de imposto a mesma quantidade que uma pessoa que tem muito dinheiro. Então, os impostos são muito regressivos no Brasil. Mas, de qualquer sorte, nós pagamos para ter educação e saúde, entre outras coisas. Então, acordamos para a necessidade de ter um sistema de atenção à saúde universal e financiado por recursos oriundos da arrecadação de impostos. Ou seja, temos pleno direito a ter acesso a serviços de saúde bons, de qualidade, seguros. E queremos. Essa é a diferença. Finalmente vem a manifestação de que o SUS é nosso. Né? Juiz de futebol vestindo camisa do SUS, etc. Né? Ainda não chegamos ao que chegou a Inglaterra. Né? O primeiro-ministro inglês teve Covid e foi se tratar num hospital público. Espero que isso também aconteça aqui, que a próxima cirurgia do nosso presidente seja feito no INCOR, no HC, e não na Redditor, enfim, no hospital privado, no Einstein, etc. Que nós voltemos a utilizar, como antes da década de 80, não sei se algum de vocês vão me lembrar, Figueiredo foi se tratar no Hospital dos Servidores do Estado, no Rio de Janeiro. Sarney foi se tratar no Instituto do Coração, em São Paulo. Então, nós temos bons hospitais públicos e devemos recuperá-los. Né? Vocês aí em Santa Catarina têm excelentes hospitais públicos, a começar pelo Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, um hospital reconhecido no Brasil inteiro, de uma universidade muito boa também, né? Que cumpre com os seus objetivos de ensino, pesquisa e assistência. Então, está na hora de todos nós nos prepararmos para defender o SUS, lutar por um financiamento melhor, lutar por uma melhoria das condições de gestão, lutar por uma melhoria do arranjo sanitário para a assistência à saúde, mas, sobretudo, manter o caráter público do SUS. E, nesse sentido, para manter o caráter público do SUS e a eficácia, a capacidade de produzir efeito do Sistema Único de Saúde, nós temos que contar com o servidor público. O servidor público é que faz com que a assistência à saúde, que a organização cumpra com seus objetivos. Né? As secretarias estaduais, as secretarias municipais de saúde, toda essa rede
muitos lugares com bastante colaboração, inclusive do setor privado. Nós temos que lembrar que cerca de 60% da rede hospitalar brasileira é privada. Pouco mais da metade é com finalidades lucrativas, um pouco menos da metade é sem finalidades lucrativas. Mas a rede estatal de serviço de saúde na área hospitalar é da ordem de, no máximo, 40%. E alguns deles geridos através de algum tipo de parceria com a desenvolvida no sistema de organizações sociais. Eu, pessoalmente, acho que numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade capitalista, este é um dado de realidade. Eu não sou a favor, não sou contra. É um dado de realidade. Nós vivemos numa sociedade capitalista, onde 60% da rede é privada, nós temos que estabelecer parcerias com a iniciativa privada. Agora, as parcerias têm que obedecer a políticas públicas. E as políticas públicas devem ser auditadas, controladas, verificadas pelo serviço público, para garantir que as entregas que têm que ser realizadas estejam sendo realizadas. Este é o desafio do SUS. Viver junto, concomitantemente, com o serviço público e as suas parcerias numa sociedade múltipla, numa sociedade que tem serviços estatais e tem serviços privados conveniados ou contratados com o SUS. E desse ponto de vista, quer dizer, quando eu tenho um servidor público, que é um estatutário, tenho um seletista numa organização que presta serviços ao público, esse seletista se equipara ao servidor público no sentido de que ele está a serviço do público, embora num regime de trabalho diferente. É um regime de trabalho que não tem estabilidade, é um regime de trabalho que tem um outro modelo de carreira, né? Enfim, essa é uma questão que é importante que nós tenhamos em mente. Nós temos uma sociedade múltipla, e numa sociedade múltipla nós temos que ter uma multiplicidade de soluções, porém, todas a serviço de um objetivo comum, que é o que nós temos que garantir. Então, vamos nos preocupar muito com os o quês, e vamos verificar os comos. O que nos interessa é cumprir com os objetivos, levar assistência à saúde ao público, ao cidadão, de melhor qualidade e mais ao tempo, mais na hora em que ela é necessária, sem longas filas. Né? E vamos controlar o trabalho que é prestado através de terceiros, né? Contratados e conveniados com o SUS. E não discriminá-los. Acho que é importante, são servidores públicos, sobre esse aspecto, são servidores públicos. Aí temos ainda que olhar de uma maneira mais adequada o servidor público, este sim, o estatutário, e também os seletistas. E quais são os instrumentos que nós temos que mobilizar para isso? Temos que repensar as carreiras, os planos de cargo, carreira e salário das administrações públicas. O processo inflacionário derrubou, roeu nossas carreiras públicas. E aí, a partir dos anos 2000, nós tivemos que reconstruí-las. Algumas foram reconstruídas, outras ainda não. As que foram reconstruídas, ao longo desses anos, também hoje merecem revisitar. Né? Essa questão dos PCCS é uma questão bastante complexa, mas como a gente, servidor público, acaba não se envolvendo nessas discussões, nós acabamos recebendo presentes de grego da administração pública. Então, nós temos que nos envolver, nós temos que mobilizar as nossas associações, os nossos sindicatos, para que combativamente eles se coloquem ao lado do servidor e busquem construir PCCS que respondam às necessidades de ter um futuro na administração. Veja, quem entra na administração pública entra com a perspectiva de se aposentar na administração pública.
Eu sou servidor público da Universidade de São Paulo, concursado desde 1988. Tenho a perspectiva de me aposentar aos 75 anos. E ainda tenho 7 anos pela frente para aposentar. Né? Eu tenho que enxergar o que vai acontecer no meu futuro, para fazer o que eu tenho que fazer com mais disposição, com mais vontade. O PCCS, ele não te ajuda a ficar muito feliz, mas ele te ajuda a não ficar muito infeliz. Né? Essa que é uma coisa interessante. Né? Os PCCS dificilmente vão nos motivar a fazer coisa muito diferente do que a que nós fazemos. Mas eles podem ser uma barreira à nossa motivação. Não ter perspectiva de futuro me faz ser uma pessoa amorfa, uma pessoa que não quer participar da luta. Por isso é importante ter uma perspectiva de futuro. Lógico que eu entrei professor na universidade, e da universidade eu vou sair professor. Eu não tenho perspectiva de ser além de professor. Eu só quero ser reconhecido adequadamente pelo trabalho que eu faço com os meus alunos, pelas pesquisas, pelos serviços de extensão. Então, não tem interesse em promoções, tem interesse em ser reconhecido pela sociedade, pela universidade, na medida em que preste um bom serviço, dê boas aulas, faça boas pesquisas. Né? Eu acho que essa é a perspectiva de nós, servidores. O outro componente que eu acho fundamental na estrutura do serviço público, que é fundamental em qualquer serviço, né? Eu sou servidor público, tive em outras funções já, né? Tive já também na área da gestão, fui servidor público durante 27 anos no Hospital das Clínicas, da Universidade de São Paulo, fui presidente da Anvisa, fui criador da Anvisa, vivi a administração pública na linha de frente também. Mas nos últimos 10 anos, de 2005 a 2016, eu fui superintendente do Hospital Sírio-Libanês, um dos grandes hospitais privados do Brasil. Foi quando eu pedi demissão do HC e fiquei só com um cargo, que é um cargo de 12 horas semanais na Universidade de São Paulo, para conseguir casar as 40 horas do hospital com as 12 horas semanais da USP, sem fazer nenhuma sacanagem, por assim dizer. Mas, nesse trabalho que eu desenvolvi no Sírio, eu aprendi muito a dinâmica da gestão de pessoas. Que numa entidade privada é muito mais fácil de fazer, porque não tem todas as amarras que a administração pública tem. As amarras da administração pública, por sua vez, elas são inteligíveis, eu entendo por que elas existem. Por que elas existem? Elas existem para criar uma condição de igualdade entre as pessoas que querem ser contratadas para trabalhar na administração pública. Então, essa questão é uma questão que a gente tem que entender. É complexa, porém, temos que aceitá-la e entendê-la. Né? A condição para você conseguir criar um clima cultural, organizacional melhor dentro das organizações públicas é muito mais difícil do que na administração privada. É isso que eu aprendi. A administração privada, como você não tem que prestar contas a políticos, ela é muito mais simples de realizar. Né? Depois de administrar uma estrutura como a Anvisa, eu sou capaz de administrar um hospital privado de olhos vendados e com a mão amarrada também, que é bastante mais simples. Mas o fato que eu aprendi é a valorizar a importância de criar dentro da organização uma condição de disseminação do conhecimento. No campo da gestão de pessoas é bastante
estabelecido, bastante pacífico, de que o fator mais importante para a motivação das pessoas no trabalho é saber realizar a tarefa. Quem sabe realizar a tarefa, realiza a tarefa melhor. As pessoas que não cumprem com o seu papel em qualquer organização, na maior parte das vezes, elas não o fazem porque não sabem o que e como devem fazer. Raramente existem organizações em que você tem uma tal condição da organização, condição ruim da organização, que os trabalhadores resolvem não trabalhar ou não fazer de maneira adequada o trabalho que deveriam fazer. E por que isso acontece? Porque uma parte das vezes podem existir barreiras que impedem que as pessoas se realizem, né? Clima de trabalho muito ruim, chefias ruins, falta de material de trabalho, falta de condições para realizar o trabalho. Agora, na maior parte das organizações, na maior parte do tempo, isso não acontece. E aí é que vem essa primeira coisa que eu mencionava, né? Que é o conhecimento da tarefa. Quem sabe o que tem que fazer, deseja fazer melhor e faz. E se realiza fazendo melhor. Esse é o caso, na minha opinião, na maior parte das organizações de saúde, principalmente as organizações de saúde do Sul-Sudeste, onde nós temos uma condição de trabalho melhor. Nossos hospitais estão melhor equipados, têm pessoas muito bem preparadas. Então, a tarefa está aí para ser cumprida, mas ela precisa ser melhor dominada. E aí a importância da área de gestão de pessoas. A área de gestão de pessoas como produtora de capacitação em regime permanente. As organizações de saúde são uma das organizações mais complexas que o homem criou na Terra. E é muito difícil mesmo. Se você pensa em que organização em outros setores da economia existe, que funcionam 7 dias por semana, 24 horas, com tanta tecnologia como a nossa, pense numa fábrica que tenha 14 tipos de profissionais diferentes. Médicos, enfermeiras, psicólogos, farmacêuticos, biólogos, bioquímicos, biomédicos, nutricionistas, dentistas, físicos, médico veterinário, professor de educação física, assistente social, devo ter esquecido algum, mas terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, enfim, são 14 profissões diferentes. Não tem nenhuma atividade humana que tenha tanto conhecimento para fazer a transformação sanitária que nós temos que fazer. Então, as organizações de saúde estão entre as organizações mais complexas que existem na Terra. Daí, as organizações de saúde, naturalmente, seriam organizações de e para o conhecimento. Por isso, a importância da área de gestão de pessoas estar continuamente, e esta é uma obrigação da organização, estar continuamente transformando as pessoas através do conhecimento. E nós, servidores públicos, temos que entender a importância disso. A importância de nós nos atualizarmos continuamente. Particularmente na área da saúde, existe uma certa tradição com os médicos de que eles vão a congressos, eles assinam revistas. Pois bem, esse negócio está mudando. Nós também temos que nos preocupar com os médicos, nos preocupar em oferecer um ambiente de aprendizagem contínua também para médicos, criar espaços dentro da vida organizacional que permita que as tarefas sejam realizadas, mas que elas sejam realizadas num ambiente de contínuo aporte de conhecimentos novos, de melhoria das condições de trabalho, no sentido
de realização das tarefas. Acho que esse é um grande desafio que nós temos, nossos servidores públicos, nós, gestores da área da saúde, enfrentar. Olhando para essas duas áreas, né, a questão dos PCCS, que é uma questão burocrática muito mais complexa, porque geralmente envolve um novo arranjo jurídico, envolve negociações no legislativo, para que você crie um novo arranjo jurídico e desenvolva um novo PCCS. E isso exige a criação de consensos. Então, é bastante complexo. Porém, é possível fazer. Se houver uma nitidez de objetivos, e essa nitidez de objetivos também seja bastante consequente, ou seja, não tenha sonhos demais, é possível pensar num novo PCCS e conseguir discutir e aprovar com a sociedade e com o legislativo. Porém, a questão do aperfeiçoamento permanente, do contínuo aprender, esta é um pouco menos complexa de realizar. Depende mais da vontade dos gestores criar essas condições. Precisa de ter alguns instrumentos, é óbvio. Uma parte do conhecimento a ser desenvolvido precisa de laboratórios. Laboratórios como, por exemplo, salas de ação, né? Eventualmente precisa de alguma capacitação, dramatização, por exemplo, uma maneira importante. Pessoal que trabalha na linha de frente, atendendo o balcão, esse pessoal tem que ser recapacitado, tem que reaprender a trabalhar com o próximo. E o único jeito de fazer isso, dentro desse espectro de ações que eu estou colocando, é através de dramatização. O sujeito tem que se colocar no lugar do outro, no lugar de quem está sendo atendido. E aí ele vai aprender como fazer para lidar com o outro. Desenvolver essa capacidade de escuta é fundamental. Nesse momento, nós estamos discutindo muito isso, né? Principalmente nesse momento da pandemia, em que nós, no primeiro momento, afastamos os nossos pacientes do atendimento. No começo foi para protegê-los da epidemia. Se tinha um lugar que com certeza se encontraria o vírus, era nas organizações de saúde. Mas aí nós percebemos que isso afastava pessoas que precisariam ser tratadas, isso também colocava mais distante pessoas que poderiam desenvolver quadros mais graves. Então, hoje, a posição, de uma forma mais geral, no Brasil, é de pedir para as pessoas virem às unidades de saúde. Porém, tem que criar um tipo de isolamento para atender pessoas com sintomas, pessoas sem sintomas, para que elas não se cruzem. Né? E, além disso, garantir que dentro da unidade de saúde também diminua a possibilidade de cruzamentos, né, para não haver infecções. Mas é possível fazer isso. Nós, num primeiro momento, nessa pandemia, paralisamos a atenção primária à saúde. Foi um erro. Nós temos que manter a atenção primária à saúde funcionando, porém com mais inteligência. Né? Vamos manter criando esses fluxos diferenciados, vamos manter usando muita telemedicina, né? Muitas cidades, eu conheço algumas aqui em São Paulo, que criaram centrais de atendimento telefônico onde ficam médicos 24 horas. E o médico atende os pacientes pelo telefone, informa, pergunta coisas, né? Eventualmente pode pedir para o agente comunitário de saúde ir até a casa do paciente com um oxímetro para saber como é que está a saturação de oxigênio. Enfim, chama-se criatividade. Quem é que cria? Quem sabe? Quem sabe? Quem é informado? E quem que deve informar? A organização. Então, é função da organização manter esse clima de informação, de inovação, de transformação. Por isso que essa segunda ferramenta sobre a qual nós estamos falando é uma ferramenta tão importante
para fazer um servidor público melhor, que é um servidor público mais feliz. E o servidor público mais feliz ou é porque ele consegue entregar aquilo que a cidadania espera que seja entregue. Ele consegue entregar aquilo que é a função da organização, da Secretaria da Saúde, da Unidade Básica de Saúde, da Estratégia da Saúde da Família, do hospital fazer, né? Atender pacientes doentes e fazer com que eles tenham uma melhora, minorem o seu sofrimento ou tenham uma morte mais digna, na pior das hipóteses, porque, enfim, temos que morrer, né? Mas vamos morrer de uma forma digna, mantendo o mínimo de qualidade de vida possível. Eu acho que essas atividades são fundamentais para que a gente consiga ter um SUS melhor. Um SUS que não serve só para a população dependente do SUS. SUS faz vigilância epidemiológica, SUS faz vigilância sanitária. Vigilância epidemiológica e vigilância sanitária é para toda a população. Os nossos programas de vacinação são universais, 300 milhões de doses, 23 vacinas diferentes todo ano. Além disso, o programa de transplantes atende 95% dos transplantes realizados no Brasil são feitos no SUS, apesar de assistência médica privada ter 23% da população. Então, 95% dos transplantes é SUS, 95% das hemodiálises são SUS. Então, quem faz o controle, a regulação da iniciativa privada dos planos de saúde é uma agência do SUS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Então, o SUS é de todos. E nós temos que lutar com toda a nossa disposição, com todo o nosso conhecimento, com toda a nossa cidadania, para garantir um SUS cada vez melhor, cada vez mais capaz de entregar à população brasileira aquilo que ela faz jus, uma saúde melhor. Muito obrigado, e agora eu me coloco à disposição das questões que vocês eventualmente tenham a fazer. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês até agora. Bom dia, doutor Gonzalo. Bom dia. Gostaria de agradecer imensamente, né, a sua disponibilidade de estar conosco nessa manhã. Nós agradecemos por sua fala. E a gente tem algumas perguntinhas que chegaram no canal lá do YouTube. Se o senhor puder responder, a gente agradece. Vamos começar aqui. Na sua opinião, a sociedade entende o valor do trabalho do servidor público da saúde? Aí eu vou aproveitar e vou complementar. E o servidor, o próprio servidor entende esse valor, né, que ele tem? Olha, como eu disse no início da minha fala, né, o servidor, a sociedade não entendia muito bem esse negócio de SUS. Nós demoramos, a sociedade brasileira demorou para entender o valor do SUS. Foi na pandemia que a sociedade acordou. Existem muitas pesquisas feitas sobre satisfação dos usuários do SUS. Quem consegue ser atendido no SUS tem alta satisfação. Só que nós temos um problema de fila no SUS. Filas muito grandes. O SUS tem defeitos importantes, né? Nós temos uma universalização precária. Embora tenhamos uma atenção primária à saúde interessante, 60% do país, onde eu tenho estratégia da saúde da família, eu tenho uma boa cobertura. Não tenho dúvida disso. Quando eu fui secretário municipal de saúde de São Paulo. E uma vez eu estava visitando aqui uma favela na Zona Sul, do Jardim Ângela. Estavam andando lá nas quebradas do Jardim Ângela, de repente tinha lá um barraco que estava à venda. Vendo este barraco, com estratégia da saúde da família. Estava escrito na porta do barraco. Ou seja, era um a mais. Aquele barraco não era um barraco perdido, era um barraco da estratégia da saúde da família.
Então, aonde tem estratégia de saúde da família, eu sei que nós temos uma atenção primária diferente. Mas temos 40% da população que não tem estratégia de saúde da família. Temos que ampliar a estratégia de saúde da família. Outro problema que nós temos é a regulação de acesso. Veja, nós temos poucos municípios de médio e grande porte no Brasil. Temos 5.600, 5.000, não sei quantos municípios aí. Deve ter no máximo 200 municípios de médio e grande porte. Todo município de médio e grande porte foi chamado a fazer alguma coisa diferente na saúde. Tem, no mínimo, ambulatório de especialidade. Tem, pode ter algum hospitalzinho, ou hospital. Com certeza, é o caso de Blumenau, é o caso de como é que é o nome da cidade? Joinville, é o caso lá da cidade aí do oeste, de Santa Catarina, que tá, aquele negócio dos abatedouros e tal. São cidades médias e grandes, e elas têm uma receita maior, e o povo pede, e o prefeito acaba fazendo coisas além do que deveria fazer. Que é a atenção básica. Essa é a função do município. Só que como o Estado acaba não fazendo, e o município tem arrecadação, ele acaba entrando nessa história, e aí é que ele passa a gastar mais do que os 15% que ele deveria gastar. O fato é que, veja bem, eu falei aqui há pouco da hemodiálise. A hemodiálise é um procedimento fundamental para a vida do renal crônico. O Brasil tem 5.600 municípios. Nós temos uns 150 mil, coisa parecida, renais crônicos em hemodiálise no Brasil. Quantos municípios brasileiros têm unidade de hemodiálise? Dos 5.000. Tenho certeza que ninguém sabe. 148. Só. Ou seja, quem é um renal crônico, 3 vezes por semana, se desloca para um desses 148 municípios e passa 3, 4 horas numa máquina trocando sangue, limpando. Enfim. Deveríamos ter mais unidades? Qual é o problema? O problema é que nós temos no Brasil 2.000 nefrologistas. Não temos mais do que isso. É pouco nefrologista. Uma unidade de hemodiálise é cara, tem máquinas caras, tem mão de obra cara, a enfermeira que pega a veia, que tira a veia, que limpa a máquina, que troca o filtro, é uma enfermeira especializada. Tem que ter um sistema de tratamento de água caríssimo, desde que aconteceu aquele acidente lá em Pernambuco. Então precisa de uma escala econômica adequada para ter aquele serviço. Não dá para ter em todo lugar. Então, talvez 148 seja pouco, mas nós não deveríamos ter muito mais do que isso. Só que nós precisamos combinar Estado e município até uma fila única. E a fila do município é uma, a fila do Estado é outra. Em Santa Catarina também. A rede do município não conversa com a rede do Estado e vice-versa. E se o cidadão quiser e for esperto, ele entra nas 2 filas. É assim aqui em São Paulo. Eu tenho 18 hospitais no município de São Paulo, 20 hospitais no município que são do Estado. Essas redes nem agora na pandemia conversavam. A UTI de um hospital não conversava com a UTI do outro hospital. Nós temos que discutir regulação de acesso. E quando nós discutirmos regulação de acesso, nós vamos entender qual é o tamanho da fila. E quando nós entendemos qual é o tamanho da fila, nós vamos começar a gerar algum tipo de solução para a universalidade. Para a integralidade, nós somos um pouco melhor, para a universalidade, não. E temos que pensar muito na questão da equidade. A questão da equidade exige que nós sejamos mais eficazes. Vou dar um exemplo. Mortalidade materna.
A mortalidade materna aceitável, primeiro, gestação não é doença, mas existem doenças da gestação. As doenças da gestação podem implicar em morte. Se aceita que a cada 100 mil partos, 20 mães morram de doenças típicas do parto, né? Eclâmpsia, apresentação prévia de placenta, descolamento, essas coisinhas de sempre. 20. A mortalidade brasileira se situa em torno de 60 mortes por 100 mil nascidos vivos. Agora, entre as pretas, essa mortalidade é de 250. Pretas, 250. População em geral, 60. O nome disso é desigualdade. Esse não é um problema de raça, é um problema de desigualdade social. Nós não estamos conseguindo combater isso. Essa epidemia matou mais pobres, 5, 6 vezes mais pobres, e entre os pobres os negros, os semi-alfabetizados, esses que morreram mais. Então, temos uma sociedade muito desigual. Então, a pergunta é, a sociedade respeita o SUS? Está aprendendo a. Nós, servidores públicos, entendemos o valor do SUS? Eu acho que sim. A grande maioria dos servidores públicos, sim. Né? Fica um pouco desesperado com as condições de trabalho, com a falta de uma perspectiva futura, de um PCCS, com a falta de capacitação permanente. Mas nós estamos desenhando um caminho. Esse caminho que nós estamos desenhando, já fazem 30 anos, teve um problema grave nos primeiros 10, que foi aquele momento de crise econômica e de transição política dos anos 90. Aí depois passamos por um período muito gostoso, mais 10 anos. E entramos numa fase de crise de novo, que é a fase que nós estamos vivendo. Nós temos que aprender a fazer limonadas. É o momento. Mas é a vontade nossa, como cidadão e servidor público, que vai conseguir fazer isso. Desculpa a resposta muito demorada, mas achei que valia a pena. Não, foi ótimo, obrigada. Outra pergunta. Quando se fala em financiamento, não se fala em estrutura, equipamentos, mas não se aborda os investimentos em saúde ocupacional, principalmente no âmbito da saúde mental. Qual a sua opinião? Pois é. A saúde do trabalhador é um capítulo em aberto na saúde pública brasileira. Eu acabei de dizer para vocês desse problema que nós temos com a regulação de acesso. Né? E existem algumas condições clínicas que nós ainda estamos muito distantes de enfrentar. Veja, por exemplo, a questão dos portadores de deficiência. Quantas unidades existem em Santa Catarina para atender portadores de deficiência? Nem vou responder, mas seria muito pouco. Um dos poucos estados do Brasil que desenvolveu uma rede específica para atender essa população foi São Paulo, a rede Lúcio Montoro. Mas é que é muito pequena. Então, existe um conjunto de invisíveis na sociedade. Esses invisíveis, nós estamos tentando transformá-los em visíveis. Então, invisíveis são os portadores de deficiência. Invisíveis são ainda os idosos. O idoso é um negócio diferente. Assim como a criança não é um adulto pequeno, o idoso não é um adulto velho. É uma outra biologia, uma outra fisiologia, e que a atenção primária tem que aprender a tratar. Não dá para tratar velho com geriatra. Nós temos 2.000 nefrologistas, acho que geriatra temos menos. Está formando, mas vai demorar muito para ter mais geriatra. Eu acho que não é o caso de atender com geriatra.
o agente da atenção primária tem que aprender um pouco de geriatria, principalmente as 5, 6 patologias mais frequentes, né? As doenças ligadas à questão da saúde mental, depressão, ansiedade, Parkinson, Alzheimer, as demências, né? Tem que aprender a lidar, pelo menos, a atenção primária nas doenças mentais do idoso. As artrites, doenças de dor, né? Hipertensão e diabetes. São 4, 5 situações em que nós temos que capacitar os agentes da atenção primária para que eles possam fazer frente a essas necessidades. Então, são invisíveis os portadores de deficiência, os idosos, os trabalhadores, né? Então, há uma preocupação mínima, pelo menos, com essa questão do acidente de trabalho, mas com a doença profissional é praticamente nenhuma. E só agora, na pandemia, é que esse espaço da saúde mental, do burnout, da depressão dos trabalhadores, é que está ganhando uma outra conotação. A sociedade trata mal a questão da doença mental, né? A doença mental é mal vista, né? É como se o sujeito fosse um fraco. Só os fortes que têm o direito de aprender o que é um quadro depressivo. Um quadro depressivo destrói qualquer pessoa. E não é uma doença que você queira ter, né? A gente olha para os doentes como se os doentes fossem culpados da doença que tem, né? Veja aquele gordo lá. Aquele gordo, né? Gordo, coitado. O gordo é um doente. Mas é um doente que não pegou uma doença porque quer. Nós temos plena certeza que não é sem vergonhice comer muito. O gordo é um economizador de comida. Por alguma razão genética, ele não gasta a quantidade de comida que ingere. Então, o drogadito é um doente. Não é um viciado sem vergonha. O alcoolista, né? Sacana, bebedor de cachaça. Então, mais ou menos dessa forma, que a gente tem que também pensar na saúde do trabalhador. Temos que criar estruturas voltadas para a saúde do trabalhador. Agora, não dá para resolver estas questões dos invisíveis, em particular da saúde do trabalhador, com especialização. Por quê? Porque não temos suficiente especialização. Nós temos que fazer um mix. Ter unidades especializadas que apoiem a atenção do generalista que sabe fazer a fase primária da atenção do trabalhador. Então, a parte dessa questão da saúde mental, ela tem que ser enfrentada na atenção básica. Mas tem que ser enfrentada na atenção básica com um conjunto de profissionais que tenha capacitação para fazer isso. E eu acho que aqui não é só o médico, eu acho que tem que capacitar o pessoal de enfermagem e os outros profissionais que estão lá na atenção básica, né? Nutricionista, farmacêutico, para também participarem desse processo. Eu gosto muito da abordagem lá do Benedito, do Ceará, da terapêutica geral comunitária. É uma coisa bastante simples, mas é uma coisa que amplifica a capacidade de intervenção das equipes de atenção primária no nível da saúde mental, que é uma questão muito importante a ser resolvida para qualquer população, mas para a nossa em particular nesse momento, porque a saúde mental ela é um componente presente em qualquer comunidade no mundo inteiro. A gente leva um pouco a sério isso, mas esse pedaço do nosso compromisso com a assistência médica é muito, muito grande e ainda está no território do invisível, né? Vamos lá. Obrigada. O senhor falou muito da importância da educação permanente, né, em saúde. Então, a próxima pergunta, na sua opinião, é eficiente a separação da gestão de pessoas e da educação permanente? Veja bem,
como é que eu sei o que eu tenho que fazer de educação permanente? Educação permanente não é sair por aí dando curso. Educação permanente começa identificando gaps, e a partir da identificação de gaps, eu vou ver se eu tenho condição de montar um projeto que responda a esses gaps. Então, aí existe uma tarefa de diagnóstico, de planejamento e aí execução. Quem faz gestão de pessoas? Quem faz gestão de pessoas são as pessoas. Não é o departamento de recursos humanos. Né? Então, a gestão de pessoas hoje é outra coisa em relação ao que era no passado. Né? É lógico que tem um lugar que continua fazendo folha de pagamento, é lógico que tem um lugar que faz recrutamento e seleção, as tarefas clássicas da área de gestão de benefícios, isso está lá. Agora, as pessoas, para fazerem o que devem fazer, têm que ter um sistema de comando. A gente não gosta muito de ouvir isso, mas não tem jeito. Né? Tem um amigo que é um grande administrativista, um dos maiores do Brasil, o professor Paulo Roberto Mota, da Escola Brasileira de Administração Pública. Ele fala brincando, mas ele fala, né? Se trabalho fosse bom, rico não deixava pobre trabalhar. É uma boa tese, né? Mas o fato é que, veja, nós fazemos o que devemos fazer porque alguém mandou a gente fazer. As organizações se movimentam a partir de 3 componentes da estrutura organizacional. Um componente é a tarefa a ser feita. A tarefa a ser feita é filha direta do objetivo da organização. A tarefa a ser feita será realizada se houver um comando. Eu preciso da tarefa e do comando. E eu preciso de um sistema de comunicação que faça com que esse comando flua dentro da organização. É assim que as organizações funcionam. A estrutura organizacional ela depende da existência de tarefa, comando e comunicação. Esse comando é um gestor de pessoas. Quer dizer, quem tem pessoas com as quais trabalha é um gestor de pessoas. Então, esse cara tem que ser capacitado a entender o que é a gestão de pessoas. É uma competência a ser desenvolvida. E o que faz a área de gestão de pessoas? A área de gestão de pessoas oferece esses instrumentos para que o gestor de pessoas entenda o que ele tem e como ele tem que fazer. Quem é que pensa um plano de desenvolvimento de pessoas? É o gestor de pessoas, porque o plano de desenvolvimento de pessoas é particular, é singular. Agora, quem é que desenvolve um processo de educação permanente? É a área de gestão de pessoas. Então, a área de gestão de pessoas ela tem que estar preparada para programar um processo de transformação baseado no que os gestores de pessoas, que são gestores, querem para suas equipes de trabalho. Essa área de educação permanente pode ficar dentro da área de gestão de pessoas ou fora? Veja, essa coisa de estrutura organizacional não tem regra definitiva de aonde as coisas devem ficar. No mais das vezes, eu acho que deve ficar dentro da área de gestão de pessoas. Mas se na sua organização isso funcionar bem fora, porque tem pessoas e pessoas diferentes que fazem diferença, veja, o que interessa é que as coisas funcionem. Né? Como dizia Deng Xiaoping, não quero saber se os ratos são pretos ou pardos, quero que ele caça ratos. E aqui o que eu quero é que funcione. Essa questão de montar estruturas organizacionais, nós sabemos quais são as boas regras.
Mas as boas regras não são definitivas. Cada organização vai construir o seu conjunto de regras e dar a melhor solução para ela. A área de gestão de pessoas deve ser ligada diretamente ao secretário? Eu acho que deve. Mas pode não estar ligada? Pode. Ele pode não gostar disso, quer passar lá para o administrador geral, coisa que eu valha. São soluções diferentes e não soluções definitivas. É isso. Não são perguntas, mas tem alguns comentários que eu acho que é importante a gente colocar para o senhor que está lá no canal, né? Precisamos reverter a imagem negativa que vem sendo criada de que o funcionalismo público é um peso para o Estado e não um prestador de serviços sem o qual as diferenças sociais seriam mais graves. Concordo. O servidor público é mal visto, né? Por uma parte da população. Eu acho que até aí 0 a 0. Nós temos que fazer a nossa parte. E alguns vão fazer crítica. E nós vamos responder as críticas e vamos continuar tentando fazer o melhor que nós conseguimos fazer. Não tem jeito. A unanimidade é burra. Não tem saída para isso. Agora, nós temos que fazer a nossa parte. Outro comentário, né? Muito bom ouvir o doutor Messina, inspiração para continuarmos fortalecendo o SUS. É por aí. De vez em quando a gente precisa tomar uma injeção na veia. Isso que nós estamos fazendo aqui é dar uma injeção na veia. Está de parabéns a secretaria por estar dando essa injeção na veia. Nós temos que ser reconhecidos. E para nós sermos reconhecidos, nós primeiro temos que nos reconhecer. Este tipo de atividade é um tipo de atividade que rotineiramente deveria ser feita, deve ser feita. Nós temos que fazer eventos em que nós nos entendamos e possamos compreender melhor como é a nossa dinâmica. Então, entre nós, servidores públicos, é vital que haja um processo de autorreconhecimento e de autoavaliação. Né? É isso que está acontecendo aqui. Parabéns para vocês. Eu tenho outro comentário aqui do Gelson. Prazer imenso, doutor Gonçalo, em poder partilhar de vossos conhecimentos. Mais 65% da força de trabalho em saúde é composta por profissionais de enfermagem, somos 2,3 milhões de trabalhadores. E é o comentário dele, eu acho que... Lógico que essa questão da composição da força de trabalho, né, é cada vez mais importante. Por quê? Porque nós temos essas 14 profissões. E é lógico que na área da saúde, a profissão que mais se sobressai é a enfermagem. É a enfermeira que passa 24 horas por dia, 7 dias por semana com os nossos pacientes. Nesse sentido, nós temos uma tarefa árdua aí no meio do caminho, que é a redefinição da distribuição de trabalho, principalmente em tempos em que nós estamos discutindo o processo de humanização do atendimento. 90% do que a gente chama de humanização é escuta. E nós não estamos preparados para realizar essa escuta. E particularmente porque o paciente quer ser escutado pelo médico. Como fazer para mudar isso? É uma tarefa complexa que as organizações, as secretarias de saúde, têm que enfrentar. Nós temos que conseguir, primeiro, capacitar melhor os nossos profissionais, para que eles queiram fazer uma escuta. Se nós conseguirmos melhorar a capacidade de escuta das enfermeiras, nós vamos conseguir construir um novo modelo de divisão do trabalho. Neste momento que nós estamos discutindo telemedicina, veja, o Conselho Federal de Medicina, pré-epidemia, vetou qualquer tipo de telemedicina. Nós entramos nessa desgraça e uma das alternativas foi a telemedicina. Não voltará atrás. A partir de agora,
vamos ter telemedicina. Lógico, temos que tomar cuidado com barbaridades, né? Então, eu vejo aqui em São Paulo tem uma empresa X que oferece um plano de saúde R$ 12 por mês. E as consultas são todas por telemedicina, pelo telefone, por R$ 41. Que é? Qual o nome disso? Embuste, armadilha, sacanagem, não tem outro nome, né? Mas, de resto, nós vamos ter que repensar essa história da telemedicina. Nós temos poucos ultrassonografistas no Brasil. O que é um médico ultrassonografista? É um cara que foi treinado para olhar num monitor um monte de ondinhas, que é o eco do retorno de uma onda sonora que é emitida contra estruturas humanas, né? contra o corpo, emite um eco, esse eco vai batendo nas estruturas e retornando, é captado pelo transdutor e o computador interpreta e cria uma imagem. Essa imagem melhorou muito, mas é uma imagem complicada de um ser humano qualquer olhar. Mas nós temos pouco ultrassonografista, e ultrassonografia é um negócio legal, bom. O que o médico faz? Ele pega o transdutor e passa no corpo da pessoa. Precisa ser médico para passar o transdutor no corpo da pessoa? Não precisa. O médico à distância pode instruir o passador de transdutor. Qualquer um pode passar o transdutor. E com isso nós multiplicaríamos a capacidade de realização desse exame e daríamos acesso a esse exame a milhões de pessoas. É um caminho que nós temos que trilhar. Para fazer Papa Nicolau, a enfermeira pode fazer. Tratar infecção urinária leve, a enfermeira pode diagnosticar e tratar, a enfermeira pode diagnosticar e tratar. Tem muitas condições que a enfermagem pode assumir. Uma das profissões que mais avançou nesse sentido foi a psicologia. A psicologia só não prescreve, mas de resto, ela faz tudo que um psiquiatra faz. E graças a Deus que acontece isso, porque senão nós teríamos um desastre muito maior na saúde mental ainda do que nós temos hoje. Então, a capacidade de escuta tem que ser ampliada, a divisão de trabalho tem que ser mudada nas nossas unidades sanitárias. Quem vai fazer isso? Essa é a pergunta. Nós temos que enfrentar essa pergunta e tentar respondê-la da melhor maneira possível e levar essa informação para a sociedade. Você, quando for numa unidade sanitária, você poderá ser atendido por uma enfermeira. E isso não vai fazer um sistema de atenção pior. Vai fazer um sistema de atenção tão adequado quanto. Então, nós temos que acabar um pouco com essa mixórdia das corporações, né? À tarde, no centro de saúde aqui da região, nós não faremos vacina. Por que não faz vacina se o centro de saúde está aberto? Porque à tarde não tem enfermeira, mas tem auxiliar de enfermagem, técnica de enfermagem? Tem. Mas eles não podem fazer nada sem supervisão da enfermeira. O que muda a supervisão da enfermeira? Concretamente, não estou desvalorizando a enfermeira. Não muda nada. Só o serviço deixa de ser prestado e agride a figura do servidor público. Então, de lado a lado existem coisas que devem ser feitas. Nós temos uma parte dessa responsabilidade e temos que responder a essa responsabilidade. É isso. Então, Gonçalo, como é que está o seu tempo? Nós tínhamos combinado um tempo com o senhor, eu ainda tenho umas 3 perguntas. Mas a gente pode fazer, tranquilo. Posso fazer? É um prazer. Com toda a sua experiência como sanitarista, qual a porcentagem ideal de orçamento para promover uma assistência de qualidade igualitária?
Essa pergunta é uma pergunta que a gente tem se feito. A gente olha para os países mais civilizados do que o nosso, Canadá, Japão, Austrália, Nova Zelândia, Europa, de uma forma geral, e vê lá o que eles gastam, né? De uma forma geral, olhando para esses países, eles gastam em torno de 10 a 12, 13% do produto interno bruto com saúde. Sendo que 70% a 80% desse gasto é gasto público, o resto é gasto do próprio bolso. Lembrando que essa relativização ela sofre da doença das médias, né? A doença das médias é que o sujeito que está com frio no pé tem um problema de médias, né? Está com calor na cabeça e frio no pé. Como é que faz? Né? A média é um problema sério. Né? Então, quando você fala em renda per capita, quando eu falo em PIB, eu estou falando de uma quantidade de dinheiro. Quando eu falo em renda per capita, a renda per capita da Suécia é 5 vezes maior do que a renda per capita brasileira. Né? Então, sueco ganha 50 mil dólares per capita ano. O brasileiro ganha 12 mil dólares per capita ano. Então, falar em 10% do PIB da Suécia e falar em 10% do PIB do Brasil não é a mesma coisa. Por quê? Porque o PIB per capita deles é muito superior ao nosso PIB per capita. Então, é uma parte da solução olhar para quanto eu gasto do PIB, mas nem sempre consegue gerar tão boas soluções. O Brasil gasta próximo de 10% do PIB, porém, só 45% do gasto é público. 55% do gasto sai do nosso bolso. Então, em termos de gasto per capita, nós gastamos muito menos, além de ganhar muito menos. Mas, de qualquer forma, parte da resposta a essa pergunta está aí. Nós temos que aumentar o gasto público. Nós gastamos 10% do PIB, temos que sair dos 45% de gasto público para chegar perto de 70%, 80% de gasto público. Ou seja, nós temos que quase duplicar o que nós estamos gastando hoje em termos de gasto público na saúde. Uma forma muito fácil de ver o quão pouco nós gastamos, se eu pegar o gasto do ano passado, o Brasil gastou algo em torno de 120 bilhões no Ministério da Saúde, 60 bilhões nas secretarias estaduais de saúde, 60 bilhões nas secretarias municipais de saúde. Dá 240 bilhões de reais. 240 bilhões de reais dividido por 210 milhões de brasileiros. Dá um pouquinho mais de R$1.000 per capita ano. A assistência médica privada gastou 200 bilhões de reais para tratar de 48 milhões de brasileiros. É só dividir 200 bilhões por 48 milhões. Dá quase R$5 per capita. Então, o SUS gasta R$1.000 per capita. A iniciativa privada gasta R$5.000 per capita. Aí você tem um outro balizador. Mesmo assim, quem tem plano de saúde não está totalmente satisfeito. Existem críticas. Então, eu tenho várias formas de demonstrar que nós gastamos poucos e que nós temos que aumentar o gasto. Existem métricas para mostrar qual gasto, quanto eu tenho que aumentar? Existem. Já falei de 2 métricas. Olhar para o gasto público olhando para os países europeus e olhar para o gasto olhando para a iniciativa privada aqui no Brasil. E eu tenho que olhar para o consumo, né? Quantas internações eu tenho que oferecer? O SUS oferece 8 consultas, 8 internações por 100 habitantes ano.
A iniciativa privada oferece 16. Com certeza existe sobreconsumo. A Inglaterra oferece 10 internações. Estamos mais perto da Inglaterra. Consultas ambulatoriais por pessoa ano. Nós devíamos estar oferecendo em torno de 5 a 6 consultas. Oferecemos em torno de 3 a 4. Então, tem várias formas de olhar para isso. Não dá para dizer eu sei, mas não dá para dizer eu não sei. Dá para dizer que existem caminhos. Temos que caminhar. Outra. Ainda considerando sua fala sobre corte de orçamento para 2021, na sua visão, como os trabalhadores de saúde, servidores públicos, podem mobilizar a sociedade para as ações por responsabilidade do processo de saúde e doença? Veja, eu acho que aqui se trata de um problema comunicacional. Nós temos que comunicar. Eu comecei a minha fala hoje falando que o tal do decreto de privatização da atenção básica caiu em um dia. Por que caiu em um dia? Porque todo mundo encheu o Twitter de falas, né? Então, nós temos que fazer as nossas falas. Nós temos que levar a nossa voz. Nós temos que nos manifestarmos. Nós temos que fazer o possível para que a sociedade nos ouça. Falem, busquem a imprensa. A imprensa é importante aliado das notícias. Quando tiverem oportunidade de conversar com gente da justiça, procuradores públicos, o Ministério Público é um fundamental aliado nessa luta. Temos que trazer o Ministério Público para essa briga. Então, é o momento da gente ser comunicador, né? Eu estou fazendo a minha parte, eu não paro de falar. Todos nós temos que fazer isso, construir o conhecimento coletivo com o conhecimento que nós temos. Sim. A última. Não, nós fechamos aqui. Ótimo. O senhor já respondeu anteriormente. Eu gostaria de agradecer, vou passar a palavra para o Cláudio fazer o fechamento, né? De agradecer imensamente esse espaço, que foi assim, importante para nós, servidores do Estado de Santa Catarina. Eu passo a palavra para o Cláudio. Vamos lá, então. Na apresentação, na abertura, uma pequena falha ali, o esquecimento de falar um pouco sobre o currículo do Dr. Gonzalo, mas na sua fala, o senhor também, né, já comentou, né, mas só para reforçar aí o pessoal que está acompanhando a gente, né, para saber quem é o Dr. Gonzalo, se bem que a própria fala, né, essa conversa já diz muito, né, muito aprendizado que a gente teve nesse momento. Então, o Dr. Gonzalo é médico sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública, né, da USP, já foi presidente da Anvisa, secretário municipal de saúde do município de São Paulo e também CEO do Hospital Sírio-Libanês. Dr. Gonzalo, em nome de todos os parceiros aqui, servidores da Secretaria de Estado da Saúde, mas também de quem acompanhou essa conversa, né, servidores públicos municipais, federais, simpatizantes do SUS, né, gestores, a gente agradece imensamente, porque muito aprendizado, embora a gente estude muito, a gente participe de muitas reuniões e falas, mas a sua fala contribui muito e a gente sai aqui com a cabeça aí fervendo no bom sentido, né? E até motivado para colocar algumas coisas em práticas e elaborar novos projetos. Eu agradeço, né, a participação de todos aí que assistiram pelo YouTube. Lembrando que essa conversa ela foi gravada, está sendo gravada, então, né, para posterior consulta e para que vocês possam também disponibilizar e divulgar aí para os seus pares aí, companheiros. Eu passo a palavra para a Daniela, né, que deseja fazer um fechamento também em nome do movimento. Deixo o convite já para a nossa palestra aí às 15 horas, com o Dr. Fabiano, psiquiatra aqui do Hospital Regional de São José, um hospital aqui da nossa estrutura da sede. E só antes de passar a palavra, lembrar de o Dr. Gonzalo falou do espaço de escuta, né? Entre vários assuntos, várias falas. E a nossa intenção realmente era essa, né?
embora nós estejamos falando, comunicando bastante nesse momento, mas a ação, né, de Semana do Servidor é exatamente com esse objetivo, né? O nosso servidor, o nosso trabalhador tem um espaço de escuta, né, que ele seja escutado e, a partir disso, a gente possa elaborar novos projetos, novas ações. É isso. Daniela. Obrigada, Klauser. Obrigada ao público que nos assiste no canal do YouTube. Meu nome é Daniela, eu sou enfermeira. E em nome do movimento Compartilhe e Inspire, do qual faz parte o Corém Santa Catarina, a ACM e o Hacking Health, queremos agradecer imensamente ao Dr. Gonzalo pela brilhante fala. Sua fala foi inspiradora e de muita reflexão, muita reflexão. A gente está recebendo feedbacks aqui por trás dos bastidores, pelos nossos contatos privativos no WhatsApp, tá? Muitíssimo obrigada. O Klauser já falou que vai ficar gravado, disponível para as pessoas que não puderem estar conosco nesse momento, assistir posteriormente. E, como diz minha colega enfermeira que estava lá no canal assistindo, a Daniela Massaneira, é um presente para o servidor público catarinense, é um presente a sua fala mesmo, tá? É muito gratificante e a gente se coloca à disposição quando precisar de qualquer coisa de Santa Catarina, tanto a ACM como o Hacking Health, Corém e Secretaria, estamos aqui à disposição. Muitíssimo obrigada de coração, gratidão é a palavra, tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço muito o espaço, a oportunidade, me coloco à disposição para todos. Quando vocês quiserem alguma outra coisa a mais, estamos à disposição, né? E lembro que temos que ter ousadia para enfrentar esses momentos difíceis, mas também humildade para enfrentar as limitações que nós temos, né? Então, um jogo entre ousadia e humildade que nós não podemos deixar de ter. Muito obrigado, parabéns a todos e a todos que nos assistiram. Vamos fazer a nossa parte, vamos nos comunicar e vamos transformar esse mundo para um mundo melhor. Obrigado. Obrigada. Obrigado.